Hoje no nosso programa, a receitinha francesa entremets de coco, morango e manga, pelas mãos do chefe Fernando de Oliveira, com uma glaçagem, essa cobertura extra brilho. Fez muito sucesso essa semana e várias fotos nas redes sociais. O pessoal de casa pediu pra gente ensinar. Estamos aqui ensinando então passo a passo. Claro. A nossa torta francesa e como você pode chegar nessas camadas coloridas, isso já foi ensinado no bloco anterior. Agora a gente vai então para a etapa da cobertura, que é a glaçagem. Que é a glaçagem. O que a gente vai precisar então para essa etapa, chefe? Então, vamos precisar de glucose, o xarope de glucose, 300 gramas. Aqui eu estou fazendo meia receita, por isso que é um pouquinho menor. Tá. Que encontra facilmente em lojas especializadas de confeitaria. Então eu vou colocar na panela a água, 150 ml de água, o açúcar refinado. É importante não deixar sujar muito a lateral para que não caramelize e depois mude a cor da nossa glaçagem. Então é importante sempre, principalmente nessa hora que vamos adicionar a nossa glucose, que ela é bem pegajosa, né? Aqui, tomar cuidado para não pegar na lateral. Sempre eu coloco um pouquinho mais, porque sempre fica um pouquinho no pote. Então misturamos. E aqui que é o grande segredo. Misturei, Tati, essa calda, ela tem que chegar 103 graus. Vamos lá. Isso. Então tem que ter o termômetro, né? Tem que ter o termômetro. Se não, com o tempo a pessoa pode até descobrir o ponto exato da calda, que é um ponto de calda de fio para mole, né? Aquele ponto de fio para banhar docinho, um pouquinho mais mole. Tá. Eu costumo dizer que abriu fervura, em média 3 minutinhos já tá bom para o restante dos ingredientes. Eu tenho leite condensado. Ok. Aliás, desculpa, esse aqui é o chocolate branco derretido, o leite condensado e a gelatina. Na receita eu falo massa de gelatina. Por que massa de gelatina? É a gelatina em pó hidratada com água, que eu deixo pelo menos umas 2 horas ela hidratando para ela não ficar tão pegajosa. Então você pode preparar antes. Na receita eu até especifiquei a quantidade exata de água e a quantidade de gelatina, para não ter erro, que esse que é o principal. O segredo que eu tenho aqui então anotado, 150 ml de água, tenho 300 gramas do açúcar refinado, 300 gramas da glucose, 200 gramas do leite condensado, 126 gramas da massa de gelatina. Que para fazer a massa de gelatina são 18 gramas da gelatina em pó e 108 gramas de... então peraí, para essa massinha aqui, da gelatina que você comentou, 18 gramas da gelatina e 108 gramas de água. Isso. E eu tenho que seguir essas quantidades certinhas, que né, chefe? Exatamente. Quando eu aprendi, ela ficava muito puxa, ela não parava na torta. Então tudo isso aqui eu falo que parece ser simples, mas é um pouquinho complicado porque existem temperaturas, e essas quantidades, né, que devem ser respeitadas para a gente conseguir chegar nesse ponto, nesse brilho. Então, ó, a calda chegou no ponto. Rapidinho. Aí é só desligar o fogo. Isso. Eu vou adicionar o leite condensado primeiro para parar o cozimento, porque a gelatina eu não posso entrar com uma temperatura muito alta, acima de 80 graus. Tá. Porque senão a gelatina ela perde todo o poder dela. Então misturou toda o leite condensado, que vai abaixar a temperatura da nossa calda, que estava a 103 graus, vai chegar a aproximadamente 80 graus, eu venho com a gelatina e deixo ela derreter. Que é aquela massa, né? Isso. Então, derreteu, eu já posso vir aqui com leite condensado, o chocolate já derretido. 300 gramas do chocolate branco derretido. Vou misturando os dois aqui para adiantar o processo. Então aqui a gente tem a base da nossa calda, que ela é branca, eu poderia usar ela nessa cor, que ela fica meio amarelada. E aí o que a gente usa? Corante, pode ser o corante para chocolate ou corante em gel. Tá. Eu uso para essas cores, até que o pessoal viu na internet, existe um corante próprio para chocolate, existe no Brasil, que é um corante lipossolúvel, que ele dilui com mais facilidade na gordura do chocolate e ele dá mais brilho também.
Então aqui, ó, ele é um corante em pó, que quando adicionamos, eu venho daí com um mix para mudar a cor da nossa glaçagem. E aí temos essa cor bem viva. Qual que é o segredo? Deixar essa massa, né, que a gente fala, a glaçagem descansar. Não usar imediatamente, primeiro que ela vai estar muito quente. Então, faz algumas horas antes, deixa ela virar uma gelatina. Tá. Eu até trouxe algumas aqui. Né? Essa aqui ela já está mais fria, ó. Ela está um puxa, né? Eu deixei de propósito para quê? Eu não poderia banhar nessa textura. Eu teria que levar no micro-ondas para esquentar novamente. Então, tem que ficar mais líquida. Isso. Quando eu faço esse processo, deixa ela esfriar e volta ela no micro-ondas, ela quebra um pouquinho a gelatina. Então, que é o puxa, né? Que você se referiu. Que é o puxa. Para cobrir, eu tenho uma aqui que eu preparei de outras cores, que está exatamente a 35 graus. Até se você puder me ajudar aqui, por gentileza. Ficou linda também, né? Nesse laranja. Qual que é o segredo? Se quiser levantar ela um pouquinho, aí. Coloquei ela no micro-ondas, Tati, eu não posso ficar mexendo porque eu incorporo bolhas de ar. Então o segredo para evitar que tenha essas bolhas de ar é passar numa peneira. Passa numa peneira fina e não mexe mais. Porque dessa forma eu elimino todas as bolhas de ar que tem, que poderia deixar minha torta com bolhas na hora de glaçar. Por isso que ela fica com esse. Esses truquezinhos são ótimos, não? Isso quando demorou para aprender. Que bom que você já estudou, já praticou bastante, agora você passa pra gente todos os caminhos. Porque eu vi muitas receitas na internet depois que as pessoas começaram a publicar, mas receitas que não davam essas dicas. Então aqui, pessoal de casa... Essas dicas são importantíssimas. Olha, primeira mão pra vocês com exclusividade. Aqui pra adiantar, então, a gente já tem... Isso, eu trouxe uma torta aqui já. Pronta. Que vamos congelado. Colocar a glaçagem. Isso, que é a parte mais bonita. Aqui. Então... Está totalmente congelada, porque não dá para cobrir ela mole, porque como está 35 graus, por isso que não pode ser chantilly. Tá. Tem que ser uma torta congelada. E aí a gente vem e cobre toda ela. Cobriu, deixa ela escorrendo. Não precisa fazer mais nada. Volto daí para a geladeira? Fernando. Eu deixo ela escorrer totalmente, a hora que parar de escorrer, o que eu faço, coloco no prato que vou servir e mantenho daí em geladeira. Não preciso, aí eu não preciso mais voltar. Freezer, né? Não preciso mais freezer. E aí aqui seria usar criatividade, colocar plaquinhas de chocolate. Aqui eu trouxe uns sponge cake da mesma cor, que pode decorar, algumas plaquinhas. Porque esse estilo de torta, você não precisa trabalhar com bico pitanga. Ela por si já é bonita, né? Porque a gente consegue... O bonito é esse brilho, né? Isso. Só algum detalhezinho e já estaria... de chocolate é o suficiente. Já estaria perfeito. Então, arrasou, esse que é meu o amigo. segredo. Muito obrigada por atender o nosso pedido. Imagina. Espero que você de casa tenha entendido aí todas as etapas. Qualquer dúvida, qualquer orientação, gente, vamos divulgar agora todos os contatos do Fernando. Isso, pode ir. Vamos colocar, tá bom? No máximo, acredito que segunda, terça-feira que vem, esse vídeo que você está assistindo agora ao vivo em casa, a gente vai disponibilizar também no nosso site. Quem quiser rever, compartilhar, passar para amiga, quem quiser tirar alguma dúvida, Tati, eu fiquei na dúvida em determinado momento, você vai lá, assiste o vídeo e aí você tira todas as suas dúvidas. Ou podem falar também direto com o nosso inclusive, convidado. eu tenho até DVDs que ensina isso, que eu já fiz alguns anos atrás. Voltou na moda que agora. Voltou. E a moda é assim, né? E a moda é assim, vai e volta. E qualquer dúvida... Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter participado conosco. Gente, agora eu vou experimentar, porque eu também mereço, hein? A tortinha francesa que bombou essa semana nas redes sociais. Tati, queria que você mandasse um beijo pra Terezinha, que é Terezinha? Isso, que é a vizinha da minha mãe. Sempre ela vê os programas, às vezes eu esqueço de avisar minha mãe, é ela que avisa. Beijo, Terezinha. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho com o nosso programa. Gente, façam. E agora vocês já sabem como. Obrigada, viu, Fê? Obrigado. Bonita e deliciosa. Arrasou na dica.